Banco Master. Um banco que oferecia investimentos com rendimentos acima da média, aparecia em propagandas e parecia crescer cada vez mais. Porém, de repente, entrou em colapso. Clientes assustados, investidores desesperados, investigações surgindo e bilhões de reais envolvidos. Mas afinal, o que aconteceu de verdade? Houve fraude? O dinheiro das pessoas sumiu? E por que esse caso virou um dos maiores escândalos financeiros do Brasil? Eu sou o Gonça e hoje vou te explicar tudo de uma forma simples e direta. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, que é muito importante, compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal. O que era o Banco Master? Antes da polêmica, o Banco Master era visto como uma instituição financeira de médio porte que vinha crescendo rápido. O controlador e principal dono do Banco Master é Daniel Vorcaro, um banqueiro mineiro de 42 anos. O Banco Master não era o Itaú, Bradesco ou Banco do Brasil da vida, mas ganhou espaço no mercado oferecendo produtos agressivos, principalmente investimento em renda fixas como CDBs com rentabilidade acima da média. Na prática funcionava assim. Enquanto bancos grandes pagavam taxas menores por serem consolidados e transmitirem segurança, o Master oferecia taxas maiores para atrair clientes e captar dinheiro mais rápido. E isso chamou a atenção de milhares de investidores em plataformas digitais. Para muita gente, essa parecia uma oportunidade perfeita. Investimento em um banco regulado, promessa de rendimento alto e proteção do FGC em alguns casos. Só que o mercado financeiro costuma repetir uma regra antiga. Quanto mais o retorno prometido, maior tende a ser o risco por trás. O Banco Master expandiu de forma acelerada em poucos anos. Reportagens mostraram crescimento expressivo dos ativos e aumento relevante de operações financeiras. Esse crescimento rápido normalmente acontece quando um banco consegue captar muito dinheiro de investidores, expandir crédito, comprar operações e aumentar sua presença no mercado. Por fora parecia um sucesso, mas por dentro crescer rápido demais pode virar um problema sério. Isso porque um banco não vive só de aparência. Um banco precisa ter caixa, ou seja, dinheiro disponível para honrar saques, pagamentos e vencimentos, gestão de risco para avaliar se os empréstimos e operações feitas vão voltar ou dar prejuízo, confiança, se o mercado começa a desconfiar, tudo pode desandar rapidamente, e equilíbrio financeiro. Não adianta pegar dinheiro caro e emprestar mal. Quando uma instituição cresce sem base sólida, ela pode parecer forte, até o primeiro choque. O começo da desconfiança. Em muitos casos bancários, a crise não começa no dia da quebra. Ela começa antes, em silêncio. No caso Master, começaram questionamentos no mercado sobre modelo de negócios, sustentabilidade dos juros oferecidos, qualidade de alguns ativos, dependência da captação constante e sobre a velocidade de expansão. Traduzindo, muita gente começou a se perguntar se o Banco Master estava crescendo de forma saudável ou apenas correndo contra o tempo. E no sistema financeiro também existe uma verdade bem importante. Confiança demora anos para ser construída e pode desaparecer em questão de dias. Quando investidores, empresas e o próprio mercado começam a desconfiar, captar dinheiro fica mais difícil. Se o banco precisa de dinheiro novo para continuar girando, então a situação aperta. O que derrubou o banco?
O principal problema apontado como a razão de ter quebrado o Banco Master foi a crise de liquidez. Liquidez significa a capacidade de pagar compromissos no curto prazo. Um exemplo bem simples. Uma pessoa pode ter uma casa, um carro e um patrimônio. Mas se amanhã vence uma dívida alta e ela não tem dinheiro em conta, ela entra em crise. Com bancos acontece algo bem parecido. Mesmo tendo ativos no papel, se faltam recursos imediatos para honrar compromissos, o risco aumenta muito. Foi nesse contexto que o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Isso significa que a instituição perdeu condições normais de continuar operando e o regulador assumiu o processo. Essa é uma medida grave e bem rara. Quando isso acontece, o mercado entende que o problema ultrapassou os ajustes simples. Teve fraude ou não? Depois da queda vieram investigações que aumentaram mais ainda a repercussão. Autoridades passaram a apurar suspeitas envolvendo irregularidades contábeis, operações questionáveis, carteiras de crédito suspeitas, possíveis favorecimentos, lavagem de dinheiro e corrupção. Mas aqui é importante separar duas coisas. A suspeita é quando há indícios e investigação. A condenação só acontece após provas, defesa e uma decisão judicial. Ou seja, muita coisa foi investigada e ainda segue sendo analisada. Nem toda suspeita vira uma condenação. O pânico dos clientes. Quando um banco entra em crise, a primeira pergunta das pessoas é imediata: vou perder meu dinheiro? E esse medo é bem compreensível. Muitos clientes tinham CDBs, aplicações de renda fixa, dinheiro em conta e investimentos distribuídos por corretoras. Nesse momento, muita gente corre para sacar ou entender a situação do banco. Só que em crises bancárias existe algo chamado efeito manada. Se todos tentam tirar o dinheiro ao mesmo tempo, o problema piora. Por isso, o setor financeiro depende tanto de confiança. O que é o FGC e como ele entra nisso? Durante esse vídeo foi muito citado o FGC. Boa parte das aplicações bancárias no Brasil pode ter cobertura do FGC, respeitando regras e limites legais. O Fundo Garantidor de Créditos, ou FGC, funciona como uma rede de proteção para determinados produtos bancários. Em linguagem simples, se um banco quebra, clientes elegíveis podem ser ressarcidos dentro do teto previsto. Porém, isso não significa que todo o valor de qualquer investimento está protegido. Depende de qual tipo de produto, a titularidade, o valor aplicado e o limite acumulado. Por isso, muita gente descobriu nesse caso a importância de entender onde investe e não só olhar para a rentabilidade. Por que esse caso chocou tanto? Você pode me perguntar: por que o caso do Banco Master chocou tanto o Brasil? Esse caso junta vários ingredientes explosivos. Primeiro, é um caso de um banco oferecendo retorno alto. Isso atrai muita gente comum. Segundo, crescimento rápido. Isso passa às pessoas a imagem de que o banco é um banco de sucesso. Terceira, queda repentina. Isso surpreende os investidores. Quarta, investigações, que só aumentam a repercussão do caso. E quinto, medo generalizado. As pessoas se perguntam se outros bancos podem passar pelo mesmo problema que o Banco Master. Mesmo quem nunca investiu pode aprender muito com esse caso. Primeiro, se o banco paga mais, geralmente existe risco maior. Existem bancos gigantes, médios e pequenos com realidades muito diferentes. Quem aprende que colocar tudo em uma única instituição aumenta o risco.
Muita gente investe também sem saber exatamente no que entrou. Também aprendemos que sem confiança até empresas grandes podem sofrer. O que acontece agora? Depois de uma liquidação, normalmente acontecem várias etapas: análise de contas, venda de ativos, pagamento conforme regras legais, disputas judiciais, apuração de responsabilidades e possíveis punições futuras. Esses processos podem levar bastante tempo. Ou seja, mesmo quando o banco para de funcionar, o caso continua por anos. Como estão as investigações hoje? Mesmo depois da quebra do Banco Master, o caso continuou crescendo e ganhando novas fases. Hoje existem investigações em várias frentes, envolvendo Polícia Federal, Ministério Público, Banco Central, Justiça Federal e o Tribunal de Contas da União, em temas ligados ao impacto financeiro e fiscalização, que é conhecido como Halters. Ou seja, esse caso não se trata apenas de um banco que quebrou. As autoridades tentam descobrir como o problema aconteceu, quem se beneficiou, se houve fraude e para onde foi parar todo o dinheiro. Segundo reportagens e documentos citados pela Halters, a investigação apura suspeitas de carteiras de crédito fictícias, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa e fraude financeira. O que aconteceu com Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, virou o personagem central desse caso. Ele já havia sido o alvo da primeira fase da investigação em 2025. E agora, em 2026, voltou a ser preso em uma nova etapa da operação. Segundo a Halters, depois disso, uma turma do STF manteve sua prisão preventiva. As acusações citadas nas investigações incluem suspeitas de tentativa de suborno a ex-integrantes do Banco Central, participações em operações fraudulentas, lavagem de dinheiro e movimentações patrimoniais suspeitas. A defesa de Daniel Vorcaro nega irregularidades e contesta as acusações. Daniel Vorcaro está preso preventivamente em Brasília desde o dia 4 de março de 2026, por ordem do ministro André Mendonça do STF, na terceira fase da Operação Compliance Zero. Ele é investigado por obstrução de justiça, ameaças e fraudes financeiras, e negocia um acordo de delação premiada. Para vocês terem ideia, o caso do Banco Master está tomando proporções enormes. Isso porque estão sendo encontradas informações e suspeitas que ligam o Banco Master a outras instituições, como por exemplo o Banco BRB, conhecido como Banco de Brasília. Ou seja, outros bancos e outras pessoas. No caso, muito mais pessoas importantes podem estar envolvidas. O que pode acontecer agora? Para frente existem alguns cenários possíveis. Se o Ministério Público entender que há provas suficientes, pode apresentar uma denúncia contra os investigados. Também ocorrer novas prisões e novas fases da operação. Pode também ocorrer bloqueio e rastreamento de bens, acordos e delações e punições administrativas e financeiras. Esse tipo de escândalo raramente termina rápido. Como envolve bilhões de reais, múltiplos investigados, movimentações financeiras complexas, possíveis conexões políticas e institucionais e patrimônio no exterior, o caso pode levar anos entre investigações, denúncias, julgamentos e recursos. O caso Banco Master mostra algo que muita gente esquece. No mercado financeiro, números importam, mas confiança importa ainda mais. Um banco pode ter prédios, contratos e bilhões em operações, mas se clientes e mercado deixam de acreditar, tudo desmorona rápido. Banco Master já quebrou, mas a verdadeira história talvez esteja só começando, porque agora a pergunta não é mais como o banco caiu. A pergunta agora passou a ser: quem sabia, quem ganhou,
E quem vai pagar por isso? Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião sobre o Banco Master? Deixa aqui nos comentários. Se você aí quiser conhecer algum outro caso de escândalo financeiro bancário, como por exemplo aquele que ocorreu na Americanas, né, que foi um caso bem grande. Se você quiser conhecer sobre esse caso, deixa aqui nos comentários também ou o nome de algum outro caso que eu vou estar pesquisando e vou trazer um vídeo para vocês. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, que é muito importante para mim. O seu gostei ajuda o YouTube a impulsionar o meu vídeo e o meu canal para outras pessoas. Se você também gostou do vídeo, quero pedir também para você compartilhar esse vídeo. Compartilhe o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você acha que vai ficar bem curiosa em conhecer essa situação, essa polêmica envolvendo o Banco Master. Se você não for inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. E antes de ir embora, dá uma olhada em mais vídeos que eu tenho aqui, que eu tenho certeza que você pode gostar de mais algum vídeo. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e